A perda da realidade na neurose e na psicose, 1924. Recentemente apontei como um dos traços que distinguem a neurose da psicose que na primeira, o eu, em sua dependência da realidade, reprime uma parte do id, da vida instintual, enquanto na psicose, o mesmo eu, a serviço do id, retira-se de uma parte da realidade. Para a neurose, então, o fator decisivo seria a influência preponderante da realidade, para a psicose, a influência do id. A perda da realidade já estaria na psicose desde o início. Na neurose, parece, ela seria evitada. Mas isso não condiz em absoluto com o que todos nós podemos saber por experiência, que toda a neurose perturba de algum modo a relação do doente com a realidade, que é um meio para ele retirar-se desta e, em suas formas graves, significa diretamente uma fuga da vida real. Essa contradição dá o que pensar, mas não é difícil eliminá-la, e seu esclarecimento ajudará em nossa compreensão da neurose. A contradição existe apenas enquanto temos em vista a situação do início da neurose, na qual o eu, a serviço da realidade, efetua a repressão de um impulso instintual. Mas isto não é ainda a neurose mesma. Ela consiste antes nos processos que trazem compensação para a parte prejudicada do id, ou seja, na reação à repressão e no malogro desta. O afrouxamento da relação com a realidade é consequência deste segundo estágio na formação da neurose, e não nos surpreenderia se um exame detalhado mostrasse que a perda da realidade afeta justamente a porção da realidade por cujas exigências produziu-se a repressão instintual. A caracterização da neurose como resultado de uma repressão malograda não é coisa nova. Sempre afirmamos isso, e apenas devido ao novo contexto foi necessário repeti-lo. A mesma objeção, aliás, torna a se apresentar marcantemente no caso de uma neurose da qual sabemos o fator ocasionador, a cena traumática, e em que podemos ver como a pessoa se afasta de tal experiência e a abandona à amnésia. Retomo, à guisa de exemplo, um caso por mim analisado há muito tempo, no qual uma garota apaixonada pelo cunhado, estando junto ao leito de morte da irmã, é abalada pela seguinte ideia: agora ele está livre, pode se casar comigo. Esta cena é imediatamente esquecida e tem início o processo de regressão que conduz às dores histéricas. É justamente instrutivo nessa história ver por qual caminho a neurose busca resolver o conflito. Ela tira valor à mudança real ao reprimir a exigência instintual em questão, ou seja, o amor ao cunhado. A reação psicótica seria recusar o fato da morte da irmã. Poderíamos esperar que no surgimento da psicose ocorresse alguma coisa análoga ao processo que se verifica na neurose, naturalmente entre outras instâncias. Ou seja, que também na psicose fossem visíveis dois estágios, dos quais o primeiro arrancaria o eu da realidade, dessa vez, enquanto o segundo tenderia a corrigir o dano e restabeleceria a relação com a realidade à custa do eu. Realmente, algo análogo pode ser observado na psicose. Também nela há dois estágios, dos quais o segundo comporta o caráter de reparação, mas logo a analogia dá lugar a uma convergência bem maior dos dois processos. O segundo estágio da psicose visa também compensar a perda da realidade, mas não à custa de uma restrição do id, como na neurose, à custa da relação com o real, e sim por uma via mais autônoma, pela criação de uma nova realidade, que não desperte a mesma objeção que aquela abandonada. Logo, tanto na neurose como na psicose, o segundo estágio é conduzido pelas mesmas tendências. Nos dois casos, ele serve às aspirações de poder do id, que não se deixa coagir pela realidade. Tanto a neurose como a psicose são expressão de rebeldia do id contra o mundo externo, de seu desprazer ou, se quiserem, da sua incapacidade de adequar-se à necessidade real. Neurose e psicose diferenciam-se muito mais na primeira reação que as introduz do que na tentativa de reparação que lhe segue. A diferença inicial se exprime então no resultado final. Na neurose, uma porção da realidade é evitada mediante a fuga, enquanto na psicose é remodelada.
Ou podemos dizer que na psicose, a fuga inicial é seguida de uma ativa fase de remodelação, e na neurose, a obediência inicial é seguida de uma posterior tentativa de fuga. Ou, de outra maneira ainda, a neurose não nega a realidade, apenas não quer saber dela. A psicose a nega e busca substituí-la. Chamamos de normal ou sadio o comportamento que une certos traços de ambas as reações, que nega a realidade tão pouco como a neurose, mas se empenha em alterá-la como a psicose. Essa conduta adequada aos fins, normal, leva naturalmente a um trabalho efetuado no mundo exterior e não se limita, como na psicose, a mudanças internas. Já não é autoplástica, mas aloplástica. Na psicose, a remodelação da realidade acontece nos precipitados psíquicos das relações até então mantidas com ela, ou seja, nos traços mnemônicos, ideias e juízos que dela foram adquiridos até então e pelos quais ela era representada na vida psíquica. Mas essa nunca foi uma relação fechada, sempre foi continuamente enriquecida e transformada por novas percepções. Assim, também a psicose depara com a tarefa de obter percepções tais que correspondam à nova realidade, o que é feito, do modo mais radical, pela via da alucinação. Quando, em muitas formas e casos de psicose, os lapsos de memória, delírios e alucinações mostram caráter bastante grave e se ligam ao desenvolvimento de angústia, isto é sinal de que todo o processo de transformação se realiza contra violentas forças opositoras. Podemos construir o processo com base no exemplo da neurose, por nós conhecido. Nele, vemos que se reage com angústia a cada vez que o instinto reprimido faz um avanço e que o resultado do conflito é apenas um compromisso, imperfeito como satisfação. Na psicose, provavelmente a porção rechaçada da realidade volta sempre a importunar a psique, como faz na neurose o instinto reprimido, e por isso as consequências são as mesmas em ambos os casos. Uma tarefa ainda não acometida pela psiquiatria especializada é o exame dos diferentes mecanismos que, nas psicoses, devem produzir o distanciamento da realidade e sua reconstrução, assim como o grau de êxito que podem alcançar. Uma outra analogia entre neurose e psicose, portanto, consiste em que nas duas a tarefa realizada no segundo estágio malogra parcialmente, na medida em que o instinto reprimido não consegue arranjar um substituto integral, neurose, e aquilo que representa a realidade não pode ser vertido em formas satisfatórias, não pelo menos em todas as formas de doença psíquica. Mas a ênfase não é a mesma nos dois casos. Na psicose, ela cai totalmente no primeiro estágio, que é em si patológico e pode levar apenas à doença. Na neurose, cai no segundo, no fracasso da repressão, enquanto o primeiro pode ser sucedido, tendo sido muitas vezes no âmbito da saúde, embora não sem pagar um preço e deixar traços do dispêndio psíquico exigido. Essas diferenças, e talvez muitas outras, resultam da distinção topográfica na situação inicial do conflito patogênico. Se o eu, nela, se deu a sua fidelidade ao mundo real ou a sua dependência do id. Por via de regra, a neurose se contenta em evitar a porção da realidade em questão e proteger-se do encontro com ela. A diferença aguda entre neurose e psicose, no entanto, é diminuída pelo fato de também na neurose haver tentativas de substituir a realidade indesejada por outra mais conforme os desejos. Isto é possibilitado pela existência de um mundo da fantasia, de um âmbito que foi separado do mundo externo real quando da introdução do princípio da realidade. Desde então é conservado livre das exigências da vida à maneira de uma reserva e, embora não seja inacessível ao eu, é ligado frouxamente a este. Desse modo da fantasia, a neurose retira o material para suas novas construções de desejo, achando-o geralmente pelo caminho da regressão a um passado real mais satisfatório. Dificilmente se duvidará que na psicose o mundo da fantasia tem o mesmo papel, que também nela constitui o armazém do qual é extraído um material ou um modelo para construir a nova realidade. Mas o novo mundo exterior fantástico da psicose pretende se pôr no lugar da realidade externa, enquanto o da neurose, tal como o do jogo das crianças, apoia-se de bom grado numa porção da realidade, uma diferente daquela que foi preciso defender-se.
dá-lhe uma importância especial e um sentido oculto, que, de maneira nem sempre correta, chamamos de simbólico. Assim, tanto para a neurose como para a psicose, há a considerar não apenas a questão da perda da realidade, mas também de uma substituição da realidade.